Diz a Bíblia que esta é a cidade onde Jesus viveu os últimos dias e foi crucificado. O que aconteceu aqui mudou o mundo. E em mais de 2000 anos a cidade também mudou. Destruída e reconstruída mais de 20 vezes ao longo dos milênios. Apenas fragmentos, traços e ruínas restaram da Jerusalém que Jesus conheceu. Agora, depois de décadas de pesquisa e usando a modelação tridimensional, é possível saber como a cidade era vista por Jesus, com as ruas e entradas por onde ele passou. Inclusive o sistema de água que aplacava a sede da cidade e os lugares onde Jesus operou tantos milagres. O grande templo era o coração da cidade e da fé judia, onde Jesus ensinou e orou. Uma extraordinária obra de engenharia que foi arrasada tão logo terminaram sua construção. Conheçam o mundo perdido da palavra do Evangelho, a Jerusalém de Jesus. Jerusalém de Jesus. No tempo de Jesus, Jerusalém era o coração da Judeia, governada pelos judeus. Um povo definido pela religião. Para eles, era o lugar mais importante de quantos havia no mundo. Os evangelhos descrevem 3 ocasiões em que Jesus veio a esta cidade. 40 dias após nascer, quando os pais vieram apresentá-lo no templo. Aos 12 anos, quando ele veio ensinar. E em sua última semana de vida. Ele entrou em triunfo na cidade para em seguida morrer na cruz. Jerusalem in the first century is the center of everything for the Judean world. There's a strong contrast between where Jesus has come from and the Jerusalem to which he arrives. Jesus nasceu em Nazaré, um vilarejo a 120 quilômetros de Jerusalém. Nazaré tinha a fama de ser rude e pouco civilizada, totalmente diferente de Jerusalém. He comes from the country, and now he's coming to the city. If we imagine Jesus coming to Jerusalem for the first time, he must have been absolutely awestruck by this structure which is enormous relative to everything around it. A estrutura é o engaste e a base do templo. Para os que tentavam reconstituir a Jerusalém do século I, o desafio era instigante. A maioria das construções se perdeu no tempo, destruídas décadas após a morte de Jesus pelo feroz exército romano. E como a cidade é sagrada para 3 grandes religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, as escavações foram proibidas por mais de 150 anos. Entretanto, através de pacientes pesquisas e estudos, hoje é possível reconstituir todo o templo, tal como Jesus o viu, e desvendar os segredos de sua construção. O templo era a menina dos olhos de Herodes, rei da Judeia na época de Jesus. As realizações de Herodes ficaram obscurecidas pelo que a Bíblia diz, como a matança de recém-nascidos e as tentativas de assassinar o menino Jesus. Herod generally gets a bad rap in history. Herod was an extraordinarily skilled administrator. He was also a visionary builder. Not just what he did to aggrandize the temple and the Temple Mount, he built this extraordinary fortress at Masada. He built this extraordinary palace complex at Herodian. He wanted to be remembered. He wanted to be Herod the Great. Assim, o mundo onde Jesus vivia era governado por seu potencial assassino.
Em cerca de 15 a.C., Herodes resolveu erguer um novo templo muito mais grandioso do que o existente. Ele triplicou o tamanho da estrutura de modo a cobrir uma área equivalente a 25 campos de futebol. Tudo foi cercado por enormes muralhas. Mas surgiram dois grandes problemas de engenharia. Primeiro, no modo de pensar local, havia apenas uma localização possível para o templo e Herodes teve de demolir a estrutura existente. Como os sacerdotes não confiavam no rei, este, para provar sua boa intenção, ordenou que todas as pedras necessárias para a nova construção fossem preparadas antes do início da obra. 1 milhão de toneladas de pedra foram carregadas até o monte e só isso levou 8 anos. Segundo problema, o topo do Monte Moriá era um pico, não um platô. Pior ainda, era baixo demais para o gosto de Herodes. O rei chegou a uma solução tão simples quanto ambiciosa. Mandou aumentar o monte. A base do templo que Jesus conheceu era a maior estrutura do mundo feita pelo homem. A praça, que podia receber até 250 mil pessoas, era na verdade um telhado que cobria numerosas salas. If we look at the Temple Mount today, we see a flat, huge area, which is all leveled. But in matter of fact, it is all artificially built. There is a mountain hidden at the very center, and the mountain looked like that, and what was added is a hanging floor going all the way here, and the walls around here, the retaining walls, support it. How one hang a floor like that? By supporting it with a lot of arches, walls below. No canto inferior dessa base havia 4 níveis de arcos criando salas abobadadas. Cada arco tinha 6 metros de vão por 6 de altura. A técnica da construção de arcos era bem conhecida na época, sendo extensivamente usada pelos romanos. A diferença é que os homens de Herodes não usaram concreto, e sim o calcário da região. O resultado foi uma obra de engenharia perfeita, com 3 grandes vantagens. Era robusta o suficiente para suportar o peso de milhares de peregrinos. Era durável. It helped it to last almost forever. We are now looking at the building 2,000 years later and it is still here, and strong and very impressive. E também era leve. Se Herodes tivesse tentado a alternativa de preencher o espaço com terra e pedras, a pressão nos muros de arrimo teria sido muito maior. Eles teriam de ser mais espessos ou desmoronariam. Pelo próprio traçado, as paredes circundantes eram imensas. Tinham 3 metros de espessura e, erguendo-se sobre a praça, chegavam a 40 metros de altura. Eram feitas de blocos de pedra cortados à mão. The Temple Mount is about a mile in circumference. So we can say that a single layer of stone would be, let's say, 800 to 1,000 pieces. Em média, cada bloco pesava cerca de 4 toneladas, o peso de um elefante adulto. Alguns eram muito maiores. Os arqueólogos localizaram o maior bloco usado na construção da base do templo. Ele se acha no que chamamos de túneis rabínicos. Agora enterrado por 2 milênios de progresso e mudanças, no tempo de Jesus ele ficava à vista no nível da rua. A doutora Jody Magness é conhecedora da antiga arquitetura de Jerusalém. This very large stone is part of what's called the Master Course. The idea was to stabilize the Temple Mount by incorporating a row of stones that are much bigger, taller, and heavier than all of the other stones. Difícil é imaginar seu tamanho. O bloco é 20 vezes maior que a maior pedra das pirâmides do Egito.
It's over 40 feet long, 10 feet high, and weighs over 400 tons. Jesus ou outro visitante qualquer veria um edifício de dimensões simplesmente intimidantes. Os engenheiros sabiam disso e usaram um truque de grande astúcia. Each row of stones as you work your way up is slightly set back, slightly offset from the one below. This first of all gives a stability to the lower parts of the walls necessary to carry the weight above, and it also creates, or I should say corrects, an optical illusion. If the stones had been laid flush, perfectly straight one above the other, the building is so monumental that when you looked at it, it would have seemed to have been leaning over. It would have seemed to have been top-heavy. So this actually makes it look as if the wall rises straight. Os canteiros eram tão hábeis que a fresta entre as pedras era quase inexistente. Shimon Gibson mostrou-nos a prova. They were able to fit the stones close together. The stonemasons were so precise that if I tried to put this sort of $50 bill in here, I could just get it in. But that's about it. Nothing else. Esta parte da parede ficou aí 2000 anos, apesar de não ter argamassa para manter os blocos unidos. $18.000 pessoas trabalharam nessas paredes. A obra começou 15 anos antes do nascimento de Jesus e continuou por mais 80 anos. O complexo, tal como Jesus o conheceu, era o maior que existia na época. Podemos recriar como era essa estrutura, a maior do mundo. E só durou 5 anos, pois foi destruída pelo vendaval romano. A seguir, um desafio arqueológico. A reconstituição do edifício mais importante da época de Jesus. E a glória do Harabait, o próprio templo sagrado. Segundo o Evangelho de São Marcos, Jesus apontou para as estruturas do templo e disse: "Estais vendo essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra. Tudo será derrubado." 40 anos depois, essa profecia se realizou. O exército romano, para sufocar uma revolta dos judeus, destruiu o templo. O resultado para os estudiosos foi um dos problemas mais instigantes da arqueologia bíblica. Para recriar o templo tal como era no alto do Monte Moriá, gerações de cientistas e peritos trabalharam até obter uma imagem satisfatória do que viram os olhos de Jesus. Ao entrar na construção, ele passou por uma série de átrios ou grandes espaços. Viu e leu uma placa em grego, alertando aos gentios que se ultrapassassem certo ponto, estariam fadados à morte. A seguir, ele veria o átrio das mulheres, o último lugar em que elas podiam entrar. Este era o pátio externo do templo verdadeiro, ou santuário. No alto de 15 degraus semicirculares achava-se a porta coríntia, que levava ao átrio dos israelitas, aberto apenas a judeus purificados ritualmente. Jesus would not be able to go beyond that point because within the temple itself only the priesthood entered. And the Holy of Holies at the back of the temple, only the high priest entered and only once on the Day of Atonement per year. Com base nos registros escritos, hoje é possível saber como era a fachada externa desse venerado santuário. Os arqueólogos calcularam sua altura e compararam com a estrutura que existe agora, a cúpula da rocha muçulmana. The wonderful Islamic building there is exactly half the height of the temple at Herod and Jesus' time. Portanto, a estrutura tinha a altura de um prédio de 15 andares.
Nossa equipe queria saber como os construtores conseguiram erguer esse colosso apenas com as primitivas ferramentas disponíveis no tempo de Jesus. Sem dúvida, a construção exigiu mão de obra numerosa. Segundo os registros, já que cada pedra do templo devia ser considerada sagrada, 1000 sacerdotes foram treinados como canteiros. Guy Steibel acha que é possível identificar as pedreiras. One of the exciting things is that this cave preserved so freshly. Em uma caverna subterrânea, a poucos quilômetros de Jerusalém, ele encontrou várias marcas de cinzel. Elas têm a forma exata das pedras usadas na construção do Monte do Templo. And what you can see here very clearly, you can see a line horizontally here, and another line goes down here, and you can see the edge of it. Basically, they would use sort of pickaxe, cutting grooves, and then using a crowbar to lever or to detach the stone block from the cave itself, from the wall of the cave, and remove it. Algumas dessas ferramentas são usadas ainda hoje. Mas naquele tempo não havia caminhões nem escavadeiras. You can see very clearly that from the chiseling mark, this is a fairly neat straight line. Once it was removed, you can shape it exactly to the measurement that was required by your architect. And you wish to do it here, because then you have to schlep it, to carry it all the way, whether to the Temple Mount or to another area of construction. If you reduce the waste and all the things that you won't need later on, you have less weight to carry. So they were very, very practical. O transporte requeria uma combinação de força e engenhosidade. O arqueólogo Ronnie Reich explicou uma solução adotada na época. Chama-se metagênese. É um sistema simples e eficiente. O bloco de pedra transforma-se em um eixo entre duas rodas. 10 men could roll it to and fro. Each one of them actually moved 900 pounds of stone. And this is, of course, a burden that a single person cannot do by himself. So it's with this device that stone was moved. Quando chegavam à obra, as pedras tinham de ser içadas para seu lugar. Em média, cada uma pesava pelo menos 10 toneladas. Eram içadas com guindastes simples. Here we have constructed a bipod with ropes and pulleys, and the ropes can be pulled with levers. With 8 people working, we could lift this stone 1 meter, 2 meters, 3 meters high, and then let it down easily. O resultado final certamente foi magnífico. Mas um ponto da construção do templo continuava misterioso. O escritor Joséfo diz que o templo era revestido de mármore e ouro, e que à distância parecia uma montanha de pico nevado cintilando ao sol. Os peritos acham difícil acreditar nisso. And the reason is there's no marble in Israel, in ancient Palestine. It doesn't exist. It all has to be imported from other places like Turkey and Greece. And we have very, very little marble imported to this country in the time of Jesus. It's not until later that marble starts to be imported in any sort of quantities. Hillel Geva talvez tenha a resposta. Abaixo das ruas da Jerusalém contemporânea, ele escavou as ruínas preservadas de uma rica mansão. E achou paredes e tetos cobertos de desenhos. Os desenhos mostram que os construtores de Jerusalém sabiam lidar com gesso e criar a ilusão de pedra. Esta parede foi cortada para imitar os blocos do Monte do Templo. This is imitation in plaster of construction in large blocks. Each block have a frame, and here it was left white, not decorated, but other examples are with decoration.
Parece possível, então, que a deslumbrante fachada tivesse sido decorada com essa técnica especial. So in my opinion, when our sources describe the temple as being made of marble or covered with marble, what they actually mean is that the building was made of a shining white stone, or perhaps stone covered with a polished stucco. Vejam agora o templo como era aos olhos de Jesus. O ponto focal da cidade. Branco e dourado, com rolos de fumaça subindo dos altares situados em frente. O templo era um imã para os fiéis de todo o Oriente Médio. Quando Jesus chegou para celebrar a Páscoa, podia haver cerca de 250 mil visitantes. A cidade regurgitava de gente. Enquanto os peregrinos se preocupavam com assuntos espirituais, as autoridades de Jerusalém pensavam em algo bem mais prosaico: a necessidade de água. Rezam as Escrituras que uma semana antes de morrer, Jesus entrou triunfante em Jerusalém. Multidões se acercavam para saudá-lo, cantando e agitando palmas. Muitos eram seus seguidores. A cidade achava-se lotada de gente que viera para celebrar a Páscoa. The normal population of Jerusalem around the time of Jesus is probably well under 30,000. And probably during the time of the festival, certainly the Passover festival, one can imagine that it might have been 10 times that, it might have been 300,000. Jerusalém nesse tempo era a cidade que mais crescia no Oriente Médio, recebendo mais de 1 milhão de visitantes por ano. Nossa equipe tentou construir uma imagem de como era a cidade e de como lidava com o maciço afluxo de pessoas. Havia também benefícios, pois os peregrinos traziam riquezas. The construction of the temple itself engendered or created a lot of money. People came to Jerusalem as pilgrims. They had to spend money for lodging, for food, for gifts and souvenirs along the way, and of course pay the temple tax and also pay for sacrifices. Décadas de escavações ao longo da muralha do templo revelaram as ruínas de uma rua de 10 metros de largura e 1 quilômetro de comprimento que funcionava como um centro de compras. Era a Rua Herodiana. Jesus passeou por ela. This is the main street, the main thoroughfare of Jerusalem. And you have just to imagine the large number of people coming here to buy and sell things in the various shops along the street, or those who came on pilgrimage. This is the heart of Jerusalem. Alguns arqueólogos chamam a rua de Wall Street, indicando que era o coração financeiro da cidade. Eles encontraram também indícios da estreita relação entre o interesse comercial e a vida espiritual do templo. O exame do muro da ponta da avenida revelou vestígios de um arco, conhecido como Arco de Robinson. Com mais de 15 metros de altura e um vão de 12, o arco era uma das principais entradas do templo. Na base do arco, contra as muralhas do templo, havia lojas que vendiam de tudo aos peregrinos. That area, the area below it leading down to the great stairs that leave behind what is called Robinson's Arch, all of that one can imagine just overflowing with commerce. And all of these people, after all, they're heading up to the temple, and meanwhile, all along the way, there are hawkers saying, buy this, buy that. Jesus deve ter visto uma cena assim ao entrar no templo. Furioso, foi enfrentar as autoridades pela primeira vez. Sem hesitar, ele abriu caminho na área chamada Átrio dos Gentios. Como judeu, precisava pagar uma taxa de 2 shekels ao templo. A moeda especial para isso só podia ser comprada de cambistas que ficavam ali.
Eles tinham fama de corruptos. I can imagine that, changing money might lead to fraud, to taking advantage of innocent people from the countryside, etc., who are not used to city life. And he probably was standing aside and looked and watched those people cheating occasionally, and this made him mad. É a única vez em que os evangelhos dizem que Jesus mostrou-se irado. It's going too far within the temple precincts as far as Jesus is concerned. Get out of here. He made a whip and threw them out, turned round the tables and said, "What you're doing? You are converting my father's house into a cave of robbers." Mas se os peregrinos traziam dinheiro, tinham de ser bem tratados. E o mais precioso bem de Jerusalém era a água. Jerusalém era e é uma cidade árida, situada a 800 metros de altitude. O rio mais próximo fica a 40 quilômetros. How did all those thousands upon thousands of people in Jerusalem get their drinking water? Havia 30 reservatórios pluviais na cidade. O maior continha um volume equivalente a 20 piscinas olímpicas. Todavia, isso mal atendia à demanda. They must have crowded around them. They must have waited around them for their turn, because there weren't that many and there were many pilgrims. E a água não era só para uso doméstico. They need an inordinate amount of water for purification purposes. They need to be ritually pure to go up to the temple and visit it. Como parte da prática religiosa diária, especialmente antes de dirigir-se ao templo, todo judeu tinha de se lavar ritualmente no que eles chamavam de água viva. Jerusalém contava com várias piscinas para esse fim, chamadas mikvahs. Foi na maior e mais concorrida, a piscina de Siloé, que Jesus operou um de seus últimos milagres. In the Gospel of John, we hear of the story of him healing the blind man. He takes some dirt from the ground, spits on it, smears it on his eyes and says, "Now go and wash in the pool of Siloam." Foi por um acaso, enquanto trabalhava em um encanamento subterrâneo, que Ronnie Reich achou a localização dessa piscina. De fato, era uma piscina enorme. Alimentada por uma das pouquíssimas fontes da cidade, através de um túnel de 600 metros, a piscina tinha pouco menos de 2.000 metros quadrados. Assim curado, o cego saiu contando a maravilha a todo o mundo. A história desse milagre foi ouvida por todos e logo se espalhou por toda a cidade. Tornou-se um desafio às autoridades de Jerusalém. A seguir, começamos a rastrear os lugares onde aconteceu o confronto final. À medida que peritos, arqueólogos e estudiosos reconstituíam a metrópole de Jerusalém no tempo de Jesus, um quadro extraordinário ia se formando. Tratava-se de uma cidade árida, obcecada por água, e governada pela espiritualidade em cada aspecto da vida. A engenharia prática e inovadora convivia com o misticismo e o povo acorria aos grandes festivais religiosos, agrupando-se nos pontos-chave da cidade. Shimon Gibson fazia parte da equipe que tentava recriar um dos pontos mais intrigantes: a piscina de Betesda. Foi nesse tanque situado ao norte do complexo do templo que Jesus ordenou a um paralítico: "Levanta-te, toma teu leito e anda." Os arqueólogos escavaram 2.000 anos de entulhos para revelar esse lugar tal como Jesus o via. O interessante é que mesmo antes de ele ter vindo aqui, a piscina era considerada milagrosa.
Jesus comes to the Bethesda pool, and there is a whole lineup of elderly people, of crippled people, of blinded people, and they're waiting essentially to get their turn in the pool. O homem que Jesus curou tinha esperado anos para se banhar nessas águas. A descoberta de Shimon Gibson encaixa-se na história. The steps from the time of Jesus are very well preserved. As you can see, there's a flight of steps here with a landing between each set of steps. These landings fit in very well with the Gospel of John's story, that the infirm were brought in to the pool itself and that Jesus then enacted his miracles. Os enfermos eram trazidos para descansar nos degraus e banhar-se nas águas, porque estas borbulhavam e tornavam-se rubras como sangue. Shimon Gibson investigou o sistema de túneis e poços que regulavam o fluxo de água na piscina de Bethesda. Eis o que provocava as famosas borbulhas. This is the area of the sluice gates, and you have two openings, one larger one at top, another smaller one at the bottom. As comportas controlavam com exatidão a profundidade da água na piscina e eram acessadas por um poço vertical, escavado em uma parede de rocha. If I can, let's see, here we are. So to demonstrate how people would have climbed up and down this shaft, I'm climbing up here, and it's roughly about this level that a pulley system would have been utilized. They would then extract the plug. It was hard work, but it was an ingenious system. Shimon também achou a explicação da aparente presença de sangue na água. Here in this rock-cut wall, you can see here this fissure, and within the fissure is this reddish soil. Within the barrier wall, within the tunnel which was cut through between the two pools, the soil is even redder. When the water was flowing through from the northern pool, those who were coming down to be purified would have thought that perhaps blood was emerging from the water. Todavia, o Harabite vivia tingido de sangue real. Uma vez purificado ritualmente, o peregrino tinha de oferecer um animal em sacrifício. Na época de festejos como a Páscoa, que trouxe Jesus à cidade em seus últimos dias, grande número de animais eram mortos a cada hora. Os sacrifícios aconteciam em escala quase industrial. At Easter, Pesach, just imagine several thousands of sheep being slaughtered on a single day. É este o cenário dos últimos dias de Jesus. Temos um quadro nítido de como era Jerusalém quando ele foi preso, julgado e crucificado. Muita gente, porém, quer chegar mais perto ainda e saber o local exato de cada ocorrência da paixão. E não só historiadores ou arqueólogos. A cada ano, milhares de peregrinos vêm à cidade, na esperança de trilhar o mesmo caminho de Jesus. Mas depois de 2 milênios de reformas, a cidade mudou, e também as histórias. Tornou-se difícil separar o mito da realidade. Um bom exemplo é o local onde se passou a última ceia. O modo como ele partiu o pão e o distribuiu nesse dia tornou-se um forte símbolo cristão. Por isso, tanta gente vem a este salão, o cenáculo, que fica no Monte Sião, por acreditar que a ceia foi aqui. The architecture of the room that is today identified as the site of the Last Supper is clearly much later than the time of Jesus. The arches, or the vaults of the room, which are ribbed, are distinctively Crusader in style. And that's an architecture that won't come along for another 1,000 years after the time of Jesus.
Estas abóbadas são do século XII, quando os cruzados europeus lutaram com os muçulmanos pela posse da Terra Santa. We have no archaeological evidence that the Last Supper took place in this room or even on the site where the room is located. It's just a tradition that has come to identify this spot as the site of the Last Supper. Aqui ficava uma das primeiras igrejas cristãs, mas também foi uma mesquita e outros estabelecimentos. É provável que a última ceia tenha sido em uma casa particular, totalmente diferente de uma igreja. Because it would have been in a simple house, the roofing would have simply been flat wooden beams covering the ceiling, and nothing like the arches and vaults that you see today. Segundo os evangelhos, após a ceia, Jesus foi com 3 discípulos ao jardim de Getsemane. De novo, é difícil achar a exata localização, mas sem dúvida era no sopé do Morro das Oliveiras. Getsemane significa prensa de azeite. Well, the Garden of Gethsemane seems to be a small enclosure up towards what we now call the Mount of Olives, northeast of the Temple Mount, northeast of the city. And that seems to be the place out to which Jesus went to pray on the night before he was captured. Após uma noite de meditação, ele foi preso por ordem das autoridades do templo. Jesus is apparently apprehended in the Garden of Gethsemane just before dawn, that darkest hour before the dawn. And the question is, where is he taken? Era o último desafio aos estudiosos: mapear a sequência de eventos conhecidos como Paixão de Cristo. Depois de 2000 anos, eles tentaram reconstituir o caminho que levou Jesus à crucificação. Os evangelhos dizem que após ser preso, Jesus foi levado à residência de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Faz sentido histórico. O Império Romano tinha o controle da cidade e uma decisão política como a execução de um possível revolucionário, Jesus, tinha de ser presidida pelo representante de Roma. Novamente, a tradição prendeu-se a um lugar onde Jesus foi açoitado, apresentado à multidão e sentenciado. Gerações de peregrinos ouviram dizer que tudo se passou na Fortaleza Antônia. Esta era o QG dos soldados romanos alocados em Jerusalém. Resta muito pouco dela, mas os pesquisadores puderam reconstituí-la através de velhos escritos. Situada na esquina nordeste do templo, era uma estrutura quadrada com 4 maciças torres de mais de 5 metros de altura. Símbolo do domínio romano, a fortaleza ficou associada a Pôncio Pilatos e ao julgamento de Jesus. Hoje, quase nada resta dela. Em busca de pistas, Joe DeMagnus examinou uma área pavimentada chamada Litóstrotos, supostamente ligada à fortaleza onde Jesus foi coroado de espinhos. The Lithostratus is mentioned in the Gospels as the site where Jesus was sentenced to death by Pontius Pilate, and so modern Christian pilgrims to Jerusalem revere this site. O grande problema é que a ciência não pode apoiar essa tradição. In fact, we know from archaeology that this pavement didn't exist in the time of Jesus. It was laid later in the 2nd century AD by the Emperor Hadrian as part of a marketplace that he built here. Por séculos, os peregrinos seguiram uma rota iniciada na Fortaleza Antônia, em que Jesus teria carregado a cruz. Essa rota é conhecida como Via Dolorosa ou Via Crucis. By tradition now we have adopted 14 stations where people stop to remember what Jesus has suffered. Mas há poucos indícios de que essa seja a rota verdadeira.
people who believe they are following the footsteps of Jesus to the point and place where he is confronted by Pontius Pilate, where the soldiers hold him in captivity, where they jam the crown of thorns on his head, may be mistaken. A ideia de que essa é a rota de Jesus baseia-se no engano de que a residência de Pilatos e o QG dos soldados eram o mesmo lugar. Os registros indicam que Pilatos provavelmente morava em outro edifício, um palácio construído por Herodes. We now know that, contrary to medieval tradition, the trial of Jesus would have taken place within the old palace of Herod the Great, the Praetorium, where the governor Pontius Pilate, coming up from Caesarea, would have been lodged. Não se achou nenhum vestígio desse palácio, mas sabemos que ficava a sudeste do templo. Se era a residência de Pilatos e Jesus foi levado para lá, então sua caminhada não seguiu a via dolorosa. A moderna Jerusalém não é a cidade que Jesus conheceu e é quase impossível sabermos a trilha exata tomada por ele. Para os fiéis, o que importa é a dimensão espiritual dessa trilha. Entretanto, há fortes indícios que sugerem o lugar onde Jesus morreu e foi enterrado. As Escrituras falam do Gólgota, o lugar dos crânios, como o local onde Jesus morreu. Hoje, tal como vem sendo feito há 1500 anos, os fiéis dizem que o lugar é onde se acha a Igreja do Santo Sepulcro, no centro de Jerusalém. Acredita-se que essa igreja foi erguida 300 anos após a morte de Jesus. Mas estudiosos argumentam que Cristo não pode ter sido morto e enterrado ali, porque os evangelhos afirmam que tais eventos aconteceram fora dos muros da cidade, uma vez que as leis judias proibiam execuções e enterros dentro da cidade. In the case of Jerusalem, the configuration of the city was different then, and that the site of Golgotha was outside the city at the time of Jesus, but subsequently, of course, it's within the bounds of the city. What we do know based on archaeological excavations is that the area of the Church of the Holy Sepulchre, in particular the rotunda, was part of a larger cemetery. In other words, this was an area that was beyond the city walls. It was not within the city. Em um ponto da igreja, Jody Magnus encontrou provas de que houve enterros nesse local há 2000 anos. What we see here is an example of a typical Jewish tomb in Jerusalem in the time of Jesus. These tombs were typically rock-cut tombs with burial niches or loculi cut into the walls of the burial chambers. Tudo se encaixa. Os indícios sugerem que este realmente pode ter sido o local onde ele foi enterrado. The location of Jewish tombs on this spot is as close as we can get archaeologically to saying that this is the authentic spot where Jesus was crucified and buried. Jerusalém é uma cidade extraordinária hoje. E nós podemos reconstituir um quadro detalhado de como ela era há 2000 anos. We're capable of reconstructing first century Jerusalem physically and spiritually. Some of those remains we have to dig up. They're hidden underneath the soil, but others are there. They're still a central part of the city of Jerusalem. Reconstruindo essa cidade, vislumbramos um tempo e uma vida que, independentemente de nossa crença, desempenharam um importante papel na formação de nosso mundo.